Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá! Deus abençoe o seu dia! Chegamos ao capítulo 8 do livro Revolucionando Relacionamentos. O capítulo 8 diz assim: certas fortalezas são masmorras disfarçadas. Aquele que teme sofrer já está sofrendo aquilo que teme, diz Michael. Uma vez vi uma reportagem de um homem muito pobre e sem instrução que começou a guardar dinheiro ainda muito novo. Praticamente todo o dinheiro que recebia ele guardava debaixo do colchão. Passados muitos anos, contabilizou sua quantia e viu que estava milionário. Só que, devido aos anos passados e a moeda ter mudado, o dinheiro que ele tinha não servia para nada. Aparentemente rico, mas na verdade pobre. Há pessoas que agem exatamente como esse homem, porém no campo emocional. Sofreram tanto na vida que estão guardando o coração de experiências desagradáveis. Acham que assim estão protegendo e enriquecendo as suas vidas por evitarem problemas, porém não percebe que continuam pobres, como o caso daquele homem pobre. A proteção excessiva os faz perder mais do que ganhar. O apóstolo Paulo nos ensina que temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. 2 Coríntios 10, 4. Repare que ele usa a expressão fortaleza. Ora, fortalezas servem para proteção, correto? O apóstolo Paulo diz que precisamos destruir estruturas que construímos com o objetivo de nos proteger. No entanto, existe um detalhe importante. O apóstolo também fala de sofismas. Sofismas são ideias e raciocínios mentirosos com uma aparência de verdade. Então, essa fortaleza às quais Paulo se refere são aquelas edificadas a partir de sofismas. Isso se dá quando a pessoa, por meio da sua forma de pensar, toma atitudes que, para ela, estão protegendo a sua vida. Só que, se a proteção é baseada em uma mentira, ela continua sofrendo e sendo atacada, apesar de achar que está sendo protegida. Em o livro Raízes da Rejeição, escrito por Joyce Meyer, trabalha a ideia dos muros de proteção. Ela afirma que a pessoa tende a se defender mais de feridas emocionais do que de feridas físicas. Se você, por exemplo, estiver andando e bater o seu pé em uma pedra, vai, quem sabe, gritar, esfregar o pé, enfim. Contudo, jamais vai erguer o pé e segurar com a mão, andando só com uma perna e com um pé, com medo de bater de novo. Você, na verdade, sente a dor da batida, mas coloca o pé no chão novamente, e assim se arrisca a ter uma nova batida. Emocionalmente, muitas vezes preferimos andar mancando do que arriscar a sermos feridos novamente. Presos nessa fortaleza, não percebemos que andar de uma perna só, entre aspas, torna a vida mais cansativa e dolorosa do que arriscar e se ferir de novo. Já conversei com tantos pastores que foram feridos e machucados por discípulos. E também já conversei com muitas pessoas que também foram feridos por pastores, por pessoas próximas.
É muito triste ouvir esses pastores dizendo que têm medo de se doarem de novo, de ouvir pessoas terem medo de se doar novamente e serem traídas, de investir em alguém e receber ingratidão. Por isso, estamos fechados, solitários e sem o ânimo que tínhamos antes de fazer algo em algum ministério. Então, sempre com os dois pés para trás, desconfiados sobre quem pode ser o próximo a nos ferir. Se sentem protegidos na sua fortaleza de sofismas e não percebem que existem pessoas que estão se aproximando deles e precisam ser cuidadas. Querem relacionamento, pessoas que podem ajudar na sua liderança, te ajudar e ser cura para as feridas. Muitas vezes, Deus usa relacionamentos sadios para restaurar feridas causadas por relacionamentos doentes. A dor muitas vezes cega a pessoa e impede de ver o bem. Ela acha que todos são iguais. Todos são iguais àquelas pessoas que lhe feriram. Por isso, determina que se fechará. Porém, não percebe que essa atitude é ainda pior. O escritor Michael afirma que aquele que teme sofrer já está sofrendo por aquilo que teme. Na verdade, aquele que, por temer sofrer, se refugia em sua fortaleza, terá nela a própria armadilha de sofrimento que procura evitar. Dar uma oportunidade para a vida tem o risco do sofrimento. Todavia, não dar essa oportunidade já é o próprio sofrimento. Gostaria muito de dizer que você que sofreu traições, que sofreu uma traição com o cônjuge ou com alguém, que sofreu ingratidão de alguém, rejeição de uma pessoa próxima ou outras feridas, que isso nunca mais vai acontecer. Porém, não posso afirmar isso. No entanto, ao dizer isso, eu estaria mentindo. Frustração com pessoas acontece e continuará acontecendo o tempo todo. Contudo, o que estou querendo frisar é que, ao ficar preso em sua fortaleza, você perderá muito da vida e continuará sofrendo ainda mais, com a falsa impressão de que está protegido. Usando novamente o exemplo de liderança usado acima, imagine quantas pessoas que precisam de ajuda vão ficar no sofrimento por você ter se isolado, por não estar querendo fazer nada. Quando você vai sofrer por não ver seu ministério crescer e não vai fazer intensamente o que foi chamado para fazer, imagine o seu sofrimento. Se um amigo lhe feriu, Deus tem novas amizades para você. Deus tem novas mesas para você. Se um homem feriu seus sentimentos, não tenha medo de se relacionar novamente. Não percebemos, mas muitas pessoas especiais e experiências maravilhosas da vida ficam do lado de fora da nossa fortaleza, enquanto nos sentimos falsamente protegidos do lado de dentro. Embora traído por Judas, Jesus não tratou todos como Judas. Uma mulher não precisa tratar todos os homens como aquele que já a machucou. Você não precisa tratar todos os seus amigos como aquele que já te machucou. Um líder não precisa ver os seus liderados como aquele que já o traiu. Você não precisa ver todos os pastores como aquele pastor que já te traiu. E assim é em todas as áreas. Essa tendência generalizadora de ver em tudo o rosto uma possibilidade de ser ferido outra vez é o que nos leva a nos trancar em nossas fortalezas. A pessoa toma uma atitude radical, dizendo mas eu mereço isso, mas eu nunca faço isso, nunca mais me envolvo de novo com alguém. E não percebe que o trauma virou uma espécie de chefe que está comandando a sua vida. Alguns ainda não apenas se fecham, como tentam dar o troco naqueles que o feriram.
tentam se vingar, fazem do ataque a própria fortaleza, achando que, caso se vinguem, se sentirão melhor. Alimentam o ódio e o rancor, e não percebem o quanto isso machuca. Às vezes, fazem do seu sucesso o caminho da vingança para mostrar que estão certos. A Bíblia nos ensina que aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas já lhe cegaram os olhos. 1 João 2, do 9 ao 11. Neste texto se percebe que a mágoa com outra pessoa funciona como uma escuridão que nos cega os olhos. Como bem colocou a pastora Valnice Milhomes em seus livros, diz assim: quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Perdeu a capacidade de viver no presente. Daí porque se fere tanto. Pois diante de cada atitude, ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é. E no momento, ele encara o presente com os olhos no passado. Uma maneira de deixar o passado é sair da fortaleza. É o perdão. Peça a Deus graça para perdoar quem lhe feriu. Não finja que está tudo bem. O fingimento é uma ideia que, por ninguém saber, terei paz a respeito dessa questão. Mas, na verdade, não é por ninguém saber que você não sofrerá. Pois o que dói quando você sabe é que ninguém sabe. Peraí. Pois o que dói quando você sabe e ninguém mais sabe pode ser ainda pior. O isolamento causado pelo fingimento pode aumentar mais o seu sofrimento. Pois precisamos de conselhos e de pessoas para nos ajudar e para chorar conosco, quando necessário. Muitos homens fingem que está tudo bem e não percebem que suas esposas ficam tristes por não poderem ajudar os seus maridos. Na verdade, quando fingimos, acabamos deixando o copo cheio até a boca, sem que o outro saiba. Aí, por ignorância, o outro traz uma gotinha de problema e vemos tudo aquilo derramar sobre as pessoas que nada tem a ver com a mágoa que está dentro de nós. Para evitar a rejeição que os pais, amigos ou outros tiveram com ele, alguns se privam de experiências e nem procuram dar o troco por mágoa. Porém, procuram fazer de tudo para agradar o outro. Como disse no capítulo anterior, tentam comprar a proteção não fazendo nada de errado. Sempre dizem sim, nunca dizem não, para não ficarem mal com ninguém. E não percebem que sua fortaleza acaba sobrecarregando demais a sua vida. O que acaba acontecendo é que essa pessoa, por fazer muitas coisas, não faz nada bem e é cobrado por isso. Na cobrança, ela se sente desvalorizada e rejeitada. Assim, a forma de ela se proteger se tornou um cativeiro que tanto temia. Alguns usam até mesmo a própria dor para evitar que o outro o despreze. Certa vez conheci a história de uma mulher que mendigava nas ruas usando a sua ferida para receber mais ajuda. Ela tinha um machucado à altura do tornozelo e percebia que quando esse machucado estava aberto, as pessoas ficavam mais sensíveis e sua necessidade e não rejeitavam seu pedido de dinheiro. Então, quando o machucado estava quase cicatrizando, ela usava o pedaço de pau e cutucava aquela ferida até voltar a sair sangue novamente, para ela poder sair na rua novamente e mendigar. Algumas pessoas estão cutucando a sua dor, as suas feridas, para continuarem sendo aceitas pelo outro. Muitas pessoas estão se vitimizando para chamarem a atenção.
Usam a sua debilidade como moeda de troca para sentir que as pessoas gostam delas. Isso as mantém mendigas e doentes, emocionalmente e fisicamente. Todavia, o que importa para elas é não serem rejeitadas. Deixe que alguém maior lhe defenda. O salmista disse: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Isso está escrito em Salmo 73, 26. Deus, a própria verdade, não sua fortaleza de sofismas, deve ser a sua defesa. Ele é o advogado. Ele é o próprio advogado que nos defende no tribunal da vida. Não perca sua vida tentando se defender de coisas e permanecendo sendo atacado. Quem nos defende sabe bem o sofrimento que passamos. Entregue tudo ao Senhor. Como bem expressa a pastora Valnice Milhomes em seu livro Personalidades Restauradas, Jesus passou pelas mais diversas feridas emocionais que os homens podem pensar. Ele foi traído por um amigo íntimo, foi rejeitado, foi acusado injustamente e caluniado. O mestre foi odiado a ponto de dizer: mata-o, crucifica-o. Foi esquecido e abandonado. Quando preso no Getsemane, todos os discípulos o abandonaram e um deles negou ele 3 vezes. Traído, rejeitado, injustiçado, odiado, abandonado. Deixe quem entende a sua dor cuidar das suas feridas. Entregue tudo ao Senhor, deixe Ele ser a sua defesa. Quando Jesus foi acusado, Ele não abriu a boca para ficar se defendendo e atacando verbalmente. O qual, quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se. Aquele que julga justamente. 1 Pedro 2,23. Não fique se justificando demais e falando muito para se defender. Fale apenas o necessário e se cale, confiando no Deus que julga retamente. Se você assumir as rédeas falando ou usando suas fortalezas, Deus o respeitará e não lutará por você. Contudo, se entregar o controle para Ele, verá que o mal que você faria a si mesmo, tentando se defender do que pode acontecer com você, simplesmente não existirá. Perceberá que, se Deus for a sua fortaleza, aquilo que fizeram contra você não vai destruir, mas sim te ajudar. Os irmãos de José o rejeitaram, Saul perseguiu Davi, Judas traiu Jesus. No entanto, todo o mal que os outros tentaram contra eles, Deus transformou em bênçãos para os mesmos e para muitos com os quais futuramente eles se relacionariam. O próprio José reconheceu isso quando chegou ao palácio do Egito, depois da rejeição dos irmãos. Agora não fica tristes nem aborrecido com vocês mesmos por terem me vendido a fim de eu ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Isso está escrito em Gênesis 45. Jesus é a pedra principal que alguns rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A rejeição de hoje pode ser o anúncio da glória de amanhã. Quem deixa Deus o defender sabe que mal nenhum, feito pelo homem, o impedirá de chegar aonde Deus quer que você chegue. Ame seus inimigos, porque o advogado garante a você que, mesmo que a traição de alguém o leve à morte, um novo dia de ressurreição brilhará ainda mais glorioso no seu futuro. Permita que as armas e o poder do amor de Deus destrua as suas fortalezas, anulando todo o sofisma que você tenta criar, estruturas mentais para se defender. Não se prive de experiências novas. Não tenha medo de ousar. Deixe a mágoa e a vingança de lado. Abandone o fingimento e a autodefesa verbal. Não use sua dor e nem tente ganhar a proteção de ninguém fazendo tudo o que essa pessoa desejar. Do contrário,
você estará guardando moedas no colchão e se mantendo na mesma pobreza de sempre, embora você ache que está rico. Amém, amém. Que você procure relacionamentos saudáveis, que você não se prive, que você não julgue todo mundo como sendo igual àqueles que te traíram, que você olhe a vida com novos olhos, que você perdoe, que você deixe o passado lá atrás e não fique voltando e remoendo, sabe, o que ficou. Olhe para frente, agradeça o Senhor, porque muitas vezes o Senhor nos dá livramento de pessoas e de relacionamentos. Uma vez eu escutei uma frase que o Senhor sempre vê e escuta aquilo que nós não escutamos e não vemos, porque o Senhor está em todos os lugares. Então, muitas vezes a gente acha ruim perder algo, mas na verdade o Senhor está te livrando, porque aquilo estava te impedindo de você seguir os planos dele para sua vida, estava te ferindo, machucando, e o Senhor vem a agir de formas que a gente não entende, mas que ele permite zonas de expulsão para que a gente avance e vá rumo ao que ele tem para nós. Não se prive de relacionamentos e não julgue todas as pessoas como sendo igual. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.